graça e paz. Alegria é pouco para falar da satisfação que nós temos em ter você aqui conosco, em poder juntos, nós e vocês, podermos navegar por esse rio maravilhoso que é o rio do mover da graça de Deus. E que bom fazê-lo pela palavra. Hoje nós vamos começar um devocional no Salmo de número 55. Porque, queridos, como é bom, como é maravilhoso saber que Deus ouve as nossas orações. Isso traz paz ao nosso coração, como traz. Sabemos que Deus jamais despreza as orações de seus filhos, mas responde conforme a sua santa, poderosa vontade. É isso que João nos diz em sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 14. E o Salmo 55 nos fala justamente disso. Deus ouve as nossas orações. Essa era a certeza de Davi e deve ser a nossa certeza também. Alguns biógrafos divergem sobre as circunstâncias que levaram Davi a escrever esse salmo. Uns afirmam que foram as ocasiões em que ele foi perseguido por Saul. Outros afirmam que foi a rebelião de Absalão, seu filho, e mais especificamente a traição que ele sofreu por parte de Aitofel, o sacerdote, seu conselheiro, e que se debandara para o lado de Absalão. Sabe, por isso Davi fala de Deus confundir os conselhos. E Aitofel era um conselheiro de Davi e também era um conselheiro dos seus inimigos. Nesse salmo há também uma descrição da proximidade que os adversários, os inimigos tinham um do outro e que Davi também tinha com essas pessoas. Para esse nosso devocional, nós vamos usar como pano de fundo a rebelião de Absalão, sua traição apoiado por Aitofel. Esse salmo, portanto, foi composto para ser entoado no culto a Deus, para que o seu povo expressasse sua confiança nele nas mais diversas situações dessa vida. E nós precisamos ter bem nítido em nosso coração a certeza de que Deus nos ouve em todos os momentos da nossa vida. E Davi fala de alguns desses momentos. Primeiro, ele diz que Deus nos ouve quando temos lutas interiores. Ele diz: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas a minha súplica. Atende-me e responde-me. Eu me sinto perplexo em meio à minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidade, furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração. Terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe, ficaria no deserto, dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Um dos sentimentos mais desconfortáveis é a angústia. Ela nos sufoca, nos atordoa e nos deixa fustigados. Davi travava uma luta interior. Ele estava profundamente angustiado. E haviam razões para Davi se sentir tão angustiado. Uma delas era o silêncio de Deus. Davi clamou a Deus para que não escondesse dele a sua face, pois sabia que nada poderia agravar ainda mais sua angústia do que Deus não socorrê-lo. Em seu papel de pai, Davi foi negligente para com Absalão e seus irmãos. Davi nada fez ante o estupro incestuoso de Amnon em relação a Tamar, ante o assassinato de Amnon premeditado por Absalão, para citarmos apenas algumas ocasiões.
Mas agora, seu coração se encontrava angustiado pela possibilidade de Deus também ignorá-lo, assim como ele ignorara seus filhos. Ele sabia que Deus o estava punindo pelo seu adultério com Batseba e posterior assassinato de Urias, tal como lhe dissera o profeta Natã. Mas mesmo assim, Davi agarrava-se à misericórdia de Deus. A outra coisa era a perturbação que Davi sentia. Então ele se pôs a clamar a Deus para que lhe respondesse à oração, pois ele estava perplexo e andava perturbado e desorientado. Não sabia o que fazer. Aqui ele disse literalmente que andava fazendo ruídos, gemendo de dor e angústia. Toda a hostilidade dos inimigos e todo o barulho que eles faziam oprimiam, atribulavam seu coração. Davi também sentia medo. Seu coração batia descompassado e ele sentia a presença da morte por meio das ameaças dos inimigos, que lhe causava terríveis sofrimentos. As palavras que Davi usa para descrever de maneira vívida o que ele estava sentindo são temor, tremor e horror. Davi era um soldado, um guerreiro que não temia a morte no campo de batalha. Mas, neste momento de sua vida, seu coração estava tomado pelo medo. Calvino, ao refletir sobre esse texto, ele diz: desta passagem podemos aprender não só que os sofrimentos que Davi suportava nessa época eram pesados, mas também que a fortaleza dos maiores servos de Deus lhes vacila no momento de dura prova. Havia em Davi também uma vontade de fugir. A figura da pomba usada aqui descreve a fragilidade de Davi ante as ameaças. Tal como uma pomba que é frágil diante de seu predador, cuja única chance de sobrevivência é voar com rapidez para bem longe num lugar deserto, Davi se viu frágil diante de seus inimigos. Porém, diferentemente da pomba, ele não tinha como fugir. Mas seu coração ansiava por fugir de seus inimigos e encontrar um lugar de paz. Por todos esses motivos, o silêncio de Deus, a perturbação, o medo e a vontade de fugir, Davi se via em uma angústia sem fim. Sendo assim, no meio dessas angústias da vida, é muito natural expressarmos nossos sentimentos de solidão, perturbação, medo, vontade de fugir e angústia mesmo. Mas isso não resolve nada, amado. Antes, só atrapalha. As pombas podem voar para lugares distantes, tentando fugir das tempestades, mas somente as águias voam acima das tempestades. Não é fugindo da luta, não é nos recolhendo em nossos medos e temores que ficaremos protegidos. A nossa única proteção é Cristo e é a Ele que devemos recorrer em oração. Creia, quando você buscar a Deus em oração, Ele lhe ouvirá. Você não foi chamado para se comportar como uma pomba, mas sim como uma águia, diante das tempestades dessa vida. Enfrente-as, confiando no poder de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.